todos. Hoje temos a participação aqui da doutora Nelma, da doutora Luciana e do doutor Luiz Vicente. A doutora Nelma é advogada, membro da Comissão de Bioética, de Biodireito da OAB e bioeticista. A doutora Luciana Muniz, secretária-geral adjunta da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB e advogada bioeticista. E o doutor Luiz Vicente Garcia, médico e professor da USP. Então, agradeço a presença de todos e vamos começar com as exposições da doutora Nelma. À vontade, doutora. Tá certo. Então, primeiro, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse seminário e o tema é meu objeto de estudo e atuação. Ontem nós tivemos ilustres profissionais que falaram sobre vários dilemas que a pandemia gerou, que a pandemia trouxe ou enfatizou ainda mais na nossa sociedade. E ontem se falou muito de autonomia, de consentimento informado, também sobre terminalidade, fim de vida. E hoje, de certa forma, nós vamos continuar falando sobre esses institutos, mas num cenário um pouco diferente. Antes de começar, eu gostaria de delimitar alguns pontos para que nossa palestra seja muito frutífera e que possamos falar de maneira profunda sobre alguns aspectos. Por exemplo, nós não estamos fazendo apologia à eutanásia nem o suicídio assistido, porque isso é até proibido pelo nosso ordenamento jurídico. Não que não possamos falar sobre isso, são temas interessantes, mas hoje não é o nosso objetivo. Também eu vou falar muito de paciente, e toda vez que eu falar de paciente, eu estou falando de um paciente proativo, um paciente adulto, um paciente que procura participar nas tomadas de decisões sobre saúde na sua vida. É um paciente capaz, ele já é maior de 18 anos, porque são prerrogativas para que ele possa exercer a sua autonomia de uma maneira ainda mais forte, né, mais firme. Dito isso, vamos voltar um pouquinho ali para o cenário da pandemia. Inúmeras pessoas, são inúmeros casos de pessoas que, por conta da pandemia, elas se viram longe de tudo que elas planejaram para esse ano, inclusive a gente, né? Foi realmente algo surpreendente. Muitas pessoas nunca se imaginavam sendo hospitalizadas, submetidas a técnicas mais invasivas e total isolamento. Ausência de vagas na UTI, uso de medicamentos sem efetiva comprovação científica, intubações. Então, esse cenário, ele se tornou mais comum, né? E o pior, algumas dessas técnicas foram aplicadas sem que ninguém perguntasse ao doente, ao paciente, se ele aceitava ou não. Seja porque ele não tinha mais condições de responder, ou porque ele não deixou nada consignado a respeito do que ele desejaria ou não se ele ficasse numa condição de incapacidade de se comunicar, incapacidade de se manifestar. Pior, infelizmente, muitas pessoas nem sabem que isso é possível, que é possível você deixar documentado vontades prévias de quando você está totalmente consciente, normal, pode se expressar, você pode deixar essas vontades registradas. O problema é que nós não temos muitas informações sobre isso. Os pacientes, eles sabem de alguns direitos e não sabem sobre esse. E que é primordial, porque imprevisto na vida é a qualquer momento. A qualquer momento você pode se encontrar numa situação devido a um acidente vascular cerebral, que você não consegue mais falar. E se você é uma pessoa proativa, se você é o tipo de pessoa que quer exercer sua autonomia, você pode fazer uso do que nós chamamos de diretivas antecipadas. Eu vou tentar, porque eu sou iniciante, tá, gente? Aqui no meio tecnológico, colocar o meu slide. Tá certinho? Isso. Eu optei em colocar diretivas antecipadas de vontade
porque é uma terminologia usada no nosso país. Mas quero ressaltar que em muitos países é usado só diretivas avançadas em cuidado, diretivas de cuidado em saúde, e nós estamos falando da mesma coisa, porque essa terminologia diretiva antecipada de vontade, ela é um pouco arcaica se comparado a outros ordenamentos, tá bom? E o que é essa diretiva? Como eu estava falando, é uma manifestação prévia que a pessoa faz sobre cuidados de saúde que ela confirma que ela quer ou não. Também pode ser uma recusa. Opções terapêuticas, e ela vai colocar ali, a gente recomenda que seja por escrito, né? Vai assinar, e no nosso país, por enquanto, né, ela vai andar com aquela diretiva, eu ando com a minha. Igual tem a nossa carteira ali, a sua habilitação, eu coloco junto. Porque geralmente as pessoas, em caso de algum acidente, procuram ali o documento. E você anda com essa manifestação prévia de vontades no que tange a sua saúde. É interessante que as diretivas antecipadas, elas nasceram lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, existe uma lei que é a Patient Self-Determination Act, ela é de 1990. Nós estamos falando de um instituto que nos Estados Unidos existe há mais de 30 anos, existe uma lei federal sobre isso. E nesse documento ele fala de duas espécies de diretivas. Você pode fazer uma chamada Living Will, que foi traduzido aqui no Brasil como testamento vital. Particularmente, eu não gosto muito dessa terminologia, porque são vontades vitais, né? E o mandato duradouro, que eu prefiro falar a procuração para cuidados em saúde. Acho que fica bem mais assim, acessível para as pessoas entenderem. Então, essas duas começaram lá nos Estados Unidos em 1990. Aqui, como eu falei, nós temos alguns probleminhas ligados à terminologia. Quais são? De acordo com a resolução do CFM, que a doutora Luciana vai falar sobre ela, usa diretiva e testamento vital, living will, como se fossem sinônimas, mas não são. Por quê? Se eu atrelar diretiva antecipada como sinônimo de living will, de testamento, o testamento vital ele foi feito, ele foi projetado só para questões de finalidade de vida, de terminalidade. Aí, se eu falo que só existe, que é tudo igual, eu estou cerceando a autonomia do paciente. Eu estou falando, olha, só o paciente que se encontra numa situação de terminalidade, só ele pode fazer uma diretiva, só ele pode escolher ou não certas opções terapêuticas. E isso não é verdade. Qualquer paciente, qualquer pessoa pode deixar por escrito, expressa a sua vontade no que nós estamos falando na seara médica. E ele pode fazer isso de uma maneira antecipada, antes que surja um imprevisto e ele não possa falar, né? Então, qualquer um. Por isso, eu e a doutrina e os estudos internacionais, nós não vamos conjugar dessa ideia de que são sinônimos, tá bom? São diferentes. E a diretiva antecipada no nosso país ainda não tem uma lei. Nós temos projetos de lei sobre isso, mas ela é amplamente usada, tanto que, eu vou passar aqui o slide, uma recomendação do CFM, ou seja, uma recomendação para os médicos, número 1 de 2016, diz assim, que o médico sempre deverá considerar as diretivas antecipadas de vontade do paciente, se existentes e disponíveis. E aí cita outra resolução de 1995 de 2012. Então, a gente observa aqui que o próprio Conselho Federal de Medicina instrui, orienta os médicos a procurarem ali, deixa eu ver se esse paciente, se ele tem uma diretiva. Porque se ele tiver, nós vamos saber como
ter o consentimento dele, em que ele consente ou não, tá bom? O outro aspecto que eu queria falar também com vocês é que às vezes a pessoa acha que nós estamos falando de algo que não existe, só existe na seara médica. Não, na seara judiciária também ela já está presente. Eu posso citar, por exemplo, o enunciado 528 da 5ª Jornada de Direito Civil, que é do Conselho Federal de Justiça e do STF. Esse enunciado ele é muito importante para as pessoas da área de direito, porque ele fala que é válida a declaração de vontade expressa em documento autêntico, por isso eu falei que é melhor ser escrito, né? E que a pessoa estabelece ali disposições sobre o tipo de tratamento de saúde ou não tratamento que ela deseja, no caso dela se encontrar sem condições de se manifestar. Então, nós temos esse enunciado. Às vezes, o médico ele fica numa situação um pouco delicada, porque o paciente tem uma diretiva e o familiar talvez fale algo que não está de acordo com a diretiva. E aí, o que o profissional de saúde vai fazer? Nós já temos jurisprudência sobre isso, tá bom? Aqui eu trago um exemplo em que fala, bem no finalzinho, olha, deixa eu ver se eu consigo destacar para vocês. Só um momento. Aqui, olha, nessa parte. A fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, a diretiva, ou seja, o documento de manifestação de vontade do paciente que estava ali nos autos, que no caso denominado testamento vital, o que vai acontecer? Ela prevalece. Entre a vontade dos familiares e esse documento, o que vai prevalecer é a diretiva e ainda tem outra coisa, vai preservar o médico, que isso é importantíssimo, porque o médico, ele quer atuar, ele quer agir ali em conformidade com os desejos do seu paciente. Então, a jurisprudência já tem decidido dessa forma. Conforme eu falei no início, eu disse que eu tenho minhas diretivas e que eu as carrego, né? É um documento só na minha carteira. Há países que estão bem mais avançados nessa discussão, eu trouxe só a título de exemplo, aqui é de Portugal, eles têm um sistema informatizado em que as pessoas registram a sua diretiva. E qualquer coisa que aconteça, a pessoa chegou ali no hospital, eles vão no sistema para ver se aquela pessoa tem uma diretiva. E aí eles seguem de acordo ali com os desejos daquele paciente. Eu gostaria de ressaltar que esse tema, ele está bem avançado no Canadá, na Austrália, Estados Unidos. Estados Unidos já fala de 3ª geração de diretiva antecipada. E eu acho impressionante, porque nesses países há sites que ensinam a pessoa a preencher uma diretiva, que também ajudam a registrar aquela diretiva, porque em alguns países você tem que registrar no órgão competente. E esses sites, eles incentivam muito, eles são proativos, né? Talvez seja uma ideia aí para o futuro, com certeza. Mas voltando ao nosso assunto de diretiva, eu tinha falado que ou a pessoa faz ali por escrito, ou outra forma, lá daquela lei de 1990, é o mandato, que é melhor a gente falar uma procuração para cuidados em saúde. A pessoa opta em escolher uma pessoa de sua confiança, olha, se eu ficar inconsciente, eu quero que você tome as seguintes decisões. Ou às vezes ela até joga a responsabilidade, né? Você pode decidir, eu confio em você. É possível sim, né? Nós temos, inclusive, eu gostaria de mostrar aqui, essa portaria de consolidação número 1, 2017, do Ministério da Saúde, que fala que toda pessoa deve ter ali os seus valores, seus direitos respeitados, e no inciso 7 ela fala que a pessoa pode indicar outra para
passar essa tomada de decisão, quando ela está incapaz de exercer a sua autonomia. Repito, a diretiva antecipada ou uma procuração para cuidados em saúde, ela só é válida se aquele paciente não puder se expressar, só nesses casos, tá bom? Agora, talvez vocês estejam perguntando, tá bom, e se a pessoa não tem uma diretiva, não tem um procurador, como aconteceu está acontecendo ainda nesse cenário de pandemia, os médicos não conseguem falar com os familiares. E aí, como o médico fica? Aí a gente tem o que é chamado de consentimento presumido, que é exatamente isso. Ele se aplica em situações emergenciais em que não existe uma diretiva, não existe um representante, um procurador, aí o médico vai intervir de maneira lícita em favor da saúde do seu paciente. Vários países, eu tenho aqui, que já tem esse instituto nas suas leis, como Portugal, Chile, Argentina. Agora, é importante ressaltar um detalhe. O médico ele tem que ter muito cuidado, porque atuar sem consentimento, como é no caso do consentimento presumido, é diferente de atuar contra uma recusa de consentimento. Isso aqui daria outra palestra, só a título mesmo de registro. Também gostaria de ressaltar que é ilícito a recusa de atendimento em razão da manifestação de vontade do paciente. Nós sabemos que o nosso ordenamento, a nossa legislação preza pela liberdade de expressão, pelo consentimento informado, está na Constituição, tanto no artigo 1º, artigo 5º, também nessa portaria que eu citei. Uma vez que o paciente ele tem exercido seu direito de expressão, não é lícito que a instituição de saúde condicione o atendimento desse paciente àquele termo, que assim que a gente entra no hospital, tem quase que um termo de adesão unilateral, em que o paciente consentiu tudo. Então, nós sabemos que já tem até decisões judiciais que esse termo ele é relativo, tá bom? Eu não posso terminar essa palestra sem falar do projeto de lei 5559 de 2016. Esse projeto é de uma iniciativa excepcional, porque no Brasil nós não temos uma legislação federal sobre os direitos do paciente. E vocês podem observar que logo aqui no artigo 2, inciso 2, artigo 2º, inciso 2, fala das diretivas antecipadas. Não comete a atecnia de falar que diretiva é testamento vital, fala da autodeterminação, fala também dessa figura do consentimento presumido, que é muito delicada, porque se não for bem interpretada, pode chegar a se assemelhar a um tratamento forçado, o que não queremos, é até ilegal, é comparado à tortura. E o meu tempo ainda tem 2 minutinhos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, falar que o intuito é viabilizar o diálogo entre médico e paciente. E nós do direito nós temos um papel fundamental que é tranquilizar os profissionais de saúde e promover esse diálogo, promover ali a tomada de decisão compartilhada, o respeito à autonomia. E também gostaria de falar que é um prazer, novamente, falar sobre esse assunto. As diretivas antecipadas é bem ampla, mas é uma expressão excelente da autonomia do paciente. É uma expressão do ser humano sobre os seus cuidados, os cuidados que ele quer em referente à sua saúde, caso ele fique impossibilitado de falar, de se manifestar. Obrigada. Agradeço a exposição da doutora Nelma, extremamente esclarecedora. Muito obrigado por todas as informações prestadas. E agora eu passo a palavra para a doutora Luciana. Também fará a sua exposição e, em seguida, o doutor Luiz Vicente. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui
Eu acho que a gente ainda está vendo a apresentação da Nelma, né? Pois é, estou E tentando aí, tirar. vamos aprendendo aqui a lidar com vocês, mas eu já queria aproveitar para me apresentar um pouco. Meu nome é Luciana Munhoz, eu vou também colocar a minha apresentação aqui. Todos nós fizemos apresentações, eu acho que facilita, né, para a gente conseguir conversar com vocês, mostrar para vocês a importância que tem esse assunto. E a mim ficou a cargo de trazer para vocês as normas que regulamentam as diretivas antecipadas de vontade no Brasil. Então, a introdução da Nelma foi maravilhosa, eu acho que já deu para a gente sentir um gostinho do que são as diretivas antecipadas de vontade, já deu para a gente ter uma ideia mais ou menos de um panorama internacional que é fundamental, e também eu queria lembrar um pouco que um dos grandes intuitos que a gente tem para conversar com vocês aqui hoje é realmente a perspectiva também pandêmica que a gente vive, que é muito inesperada e que trouxe um novo papel para as diretivas antecipadas de vontade, exatamente pelas características da doença, como funciona o tratamento dessa doença. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana Munhoz, eu sou advogada, eu sou perdidamente apaixonada pela bioética, pelo direito, pelo biodireito. Eu trabalho, vivo e respiro isso há muitos anos. Inclusive, eu estava lembrando que quando eu ainda estava na faculdade, meu projeto de iniciação científica, o título era Testamento Vital, Perspectivas Jurídicas e Bioéticas da Autonomia do Paciente. E já naquele momento eu comecei a estudar autonomia, que desembocou também isso no meu mestrado, que a minha tese de dissertação foi sobre a autonomia. E as diretivas antecipadas, como a Nelma pontuou muito bem, é uma das melhores expressões que a gente tem da autonomia do paciente. E é interessante como essa são documentos e expressões de vontade que são praticamente desconhecidos no Brasil. Então, eu acho que o nosso papel hoje aqui é realmente trazer para vocês um pouco dessa iniciativa, como que isso funciona e como que a gente pode trazer mais para vocês. Então, primeiro, eu acho que o nosso tempo aqui é um pouquinho reduzido, então eu resolvi trazer para vocês alguns recortes. Eu acho que é uma das melhores maneiras que se tem da gente estabelecer a comunicação que a gente vai fazer. Porque se eu fosse trazer todas as normativas que a gente tem no Brasil, ia ser muito complicado, inclusive porque a gente tem normativas municipais, a gente tem normativas estaduais, a Lei Mário Covas está aí, então eu trouxe realmente uma perspectiva mais ampla, federal, que eu acho que é importante, e eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre a falta de legislação que existe no universo bioético, que vocês vão perceber como isso é um complicante muito grande que a gente tem. Então, primeiro, não tem como não falar da nossa Constituição Federal, que é a base para todas as normas que a gente tem, que é a base para toda a introdução que a gente necessita. E aí, na Constituição, a gente precisa lembrar principalmente do princípio fundamental, que é artigo 1º, inciso 3º, que é a nossa dignidade humana, que é a estrutura da sociedade moderna, ela gira ao redor da dignidade humana, e também o artigo 5º, inciso 2º, que fala sobre a autonomia do ser humano dentro desse Estado democrático. É exatamente a partir desses dois artigos que a gente vai fundamentar toda a nossa conversa, que a gente vai trazer toda a estrutura jurídica que a gente tem. E como ficou a minha cargo um pouco esse papel de trazer normas, eu também quero trazer para vocês um pouco de uma forma mais lúdica, para que fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. E introduzir a vocês a norma, assim como para mim foi introduzida. Como eu falei para vocês, o meu programa de iniciação científica, eu já trabalhava testamento vital. E eu lembro muito, hoje eu estava procurando e eu encontrei essa capa da Veja.
ela foi muito marcante para mim, porque quando eu escrevi o meu PIC, ainda lá no início, não foi nem a minha monografia foi um avanço do meu PIC. Quando eu escrevi, não tinha normativa sobre isso. Então, quando em 2012 a gente teve a Resolução 1995 de 2012, que trouxe as diretivas antecipadas enquanto um gênero, isso mudou completamente a perspectiva das diretivas antecipadas no Brasil e também como que ela passa a ser enxergada. Isso tudo a gente tem que lembrar que é algo que é fundamental, é que era uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, é uma norma administrativa que vem tratar sobre a autonomia do paciente dentro de um conselho de classe médico. E isso é como a gente consegue enxergar o biodireito e a bioética e a pobreza que a gente ainda tem sobre a discussão do tema. Porque um conselho de classe, o papel dele, a gente sabe, a gente está aqui dentro do universo da OAB. O papel do conselho de classe é determinar as normas éticas para a atuação daqueles profissionais. Então, a gente tem um conselho de classe, que é o CFM, que ele traz normativas administrativas para os médicos do Brasil, mas, ao mesmo tempo, ela não traz nenhuma responsabilidade para os pacientes, não traz os direitos do paciente. E a gente está falando de paciente o tempo todo. Então, as diretivas e essa resolução, ela foi um avanço muito grande, porque naquele momento ali, ela demonstrou exatamente o que a Neuma falou para a gente, o fato de que as diretivas, elas são um gênero, não uma espécie. Dentro das diretivas, a gente tem várias espécies. As mais conhecidas são o testamento vital, né, que é realmente o documento formal. A gente também tem o mandato duradouro e dentro dessa resolução a gente tem algo fundamental, que é a possibilidade do paciente colocar as diretivas antecipadas de vontade dele no prontuário. Então, coadunando com o que a Nelma disse, é importante a gente não limitar o que significa diretiva antecipada para formas estruturais específicas, porque a gente limita a capacidade do paciente realmente de expressar suas vontades. E o fundamental da diretiva antecipada é expressar não somente em momentos de fim de vida, mas já anteriormente trazer realmente o que você deseja para os seus tratamentos de assistência à saúde. Então, a importância que a gente vê isso hoje em dia no Covid-19 é incomparável. Exatamente porque a gente nunca teve uma situação como essa antes, jamais, e é muito comum a gente ver vários pacientes sucumbirem à Covid. É uma doença muito solitária, então os profissionais de saúde não têm acesso aos pacientes. É uma doença muito solitária, o paciente ele pode acabar precisando do respirador antes da hora ou fazer uma traqueostomia. Aqui no Brasil, especificamente, a gente não tem nenhuma regulamentação a nível federal de como que vai acontecer o fluxo do recebimento desses pacientes e qual a autonomia que eles vão ter. Alguns CRMs trouxeram a possibilidade de, inclusive, recusa de tratamento por parte dos pacientes de não receber os respiradores, mas foi uma posição isolada de alguns CRMs. E então a gente vê como é fundamental, quando a gente tem algo escrito, que é a Resolução 1995, determinar a possibilidade de você escrever isso no seu prontuário, determinar que seu médico faça isso. E esse é um dos melhores recursos que a gente tem. Eu poderia trazer também para vocês um pouco sobre decisões substitutas de vontade. Esse é um tema que, para mim, ele é muito importante porque tem a ver completamente com o meu mestrado, com toda a minha atuação. Quando o paciente ele não tem capacidade de se expressar, a gente tem soluções bioéticas para isso já sim, mas a gente não tem tempo para fazer isso hoje. Então, eu vou continuar falando um pouco mais, trazendo as normativas que a gente tem. Lembrando que eu fiz alguns recortes, então vou até aproveitar para trazer algo que a Neuma falou, que foi a recomendação número 1 de 2016 do CFM, que eu nem tinha colocado aqui para a gente.
Mas essa recomendação, ela fala dos TCLEs, né? Dos termos de consentimento livres e esclarecidos dentro da assistência à saúde, porque os termos de consentimento, eles sempre foram enxergados muito dentro do universo da pesquisa, mas eles são fundamentais dentro do universo que a gente tem, que é a assistência à saúde. E mais do que isso, eles se tornam documentos probatórios fundamentais, caso seja judicializado, para demonstrar como que foi realmente realizado aquele tratamento, quais as informações que o paciente tinha. E a diretiva antecipada de vontade, ela não deixa de ser um maravilhoso guia para os profissionais de saúde, para eles saberem realmente quais são os desejos dos seus pacientes. É muito difícil um profissional de saúde não querer atender às necessidades do seu paciente. Acontece. E aí, acontecendo exatamente, já trazendo essa realidade, eu trouxe a resolução mais polêmica de todas, que indiscutivelmente foi uma das mais faladas no universo da bioética, que é a resolução 2232 de 2019, que fala sobre recusa de tratamento e objeção de consciência. E quando eu trouxe para vocês, quando eu comecei a falar sobre resoluções do Conselho Federal de Medicina, eu lembrei a vocês algo que eu acho que é muito importante de se falar, que é o fato de que essas resoluções, elas são exaradas por um conselho de classe. Então, o conselho de classe, ele tem um papel de trazer normativas que, de certa forma, também protegem a atuação dos profissionais que eles têm. E daí que existe, vendo essa resolução 2232, que fala sobre recursos de tratamento e objeção de consciência, quando você se atém para ler essa resolução, a gente observa que ela favorece muito a posição do profissional de saúde. Só que a gente não tem nenhuma normativa que traz os direitos do paciente. Então, ao mesmo tempo, também a gente não tem nenhum suporte jurídico para as decisões de vontade do paciente e a gente tem apenas penalidades éticas pelo descumprimento dessas vontades. É importante a gente lembrar disso. Claro que tem como você trazer essa relação profissional de saúde paciente para o universo do Código do Consumidor, isso é possível, isso já é aceito jurisprudencialmente, esse entendimento de que é uma relação de consumo, mas é importante a gente entender que essa falta de normativa ela é muito grave na nossa sociedade, porque ela impede a expressão real da autonomia, principalmente quando a gente fala de recusa de tratamento e objeção de consciência. Esses dois aspectos, a meu ver, pessoal, eu acho que eles nem deveriam estar juntos numa resolução só, porque eles tratam de institutos completamente diferentes, que um é o papel do profissional de saúde e outro é o que o paciente realmente deseja ou não deseja. E não cabe ao profissional julgar ou não uma decisão do paciente, mas viabilizar a realização disso. Então, essa resolução ela é muito polêmica, eu não vou levantar as polêmicas aqui, porque daria para a gente falar horas só sobre essa resolução. E vou passar já para os projetos de lei. Então, a gente tem alguns projetos de lei já que existem, a Nelma já até pontuou um pouco eles. A gente tem o projeto de lei que é advindo do Senado, 149 de 2018. Já existem outros projetos de lei, alguns foram arquivados. E esse PLS 149 de 2018, ele fala das diretivas antecipadas de vontade. E ele é muito interessante porque, diferente de outras normas que eu já vi dentro desse universo da saúde, basta a gente ver a lei da telemedicina, que é desse tamanhozinho, essa normativa ela é um pouco mais explicativa. Então, ela traz um glossário do que aquilo ali significa, ela traz realmente os tipos que a gente tem dentro do gênero das diretivas antecipadas de vontade, ela não limita, ela não é perfeita, mas ela consegue realmente traduzir muito bem várias das necessidades que existem quando a gente está na linha de frente. Porque a diretiva antecipada de vontade, no final das contas, ela é fundamental para essa linha de frente, né? E a gente tem também o PLC, que a Nelma falou, que é o
59 de 2016, que traz os direitos do paciente. Também uma norma incrível que fala de direitos, inclusive de responsabilidade dos pacientes. Porque as responsabilidades também, às vezes, dos pacientes, às vezes são muito esquecidas, são muito deixadas de lado, né? A gente tem, todos nós temos direitos e responsabilidades, e é fundamental a gente agregar isso em normativas que vão realmente conseguir serem efetivas. De nada adianta também você ter uma normativa federal que não tem utilidade alguma, mas existe realmente uma pobreza normativa para regulamentar os direitos dos pacientes. E isso é fundamental da gente trazer aqui, porque a gente está falando, no final das contas, de um dos princípios basilares da bioética, que é a autonomia do paciente. E pensando numa bioética principiológica mesmo, não somente partindo da teoria principialista, mas indo muito além. Acabou que hoje a gente não tem como introduzir para vocês o que é bioética e todos os princípios, mas a gente vive atualmente dentro do universo da bioética principiológica, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que traz ali 15 princípios. E desses 15 princípios, há uma dedicação muito grande sobre o consentimento do paciente, sobre o paciente que não tem consentimento, sobre a autonomia do paciente, sobre a percepção de autonomia, que vai muito além da autonomia individualizada que a gente enxerga. E daí também está a importância das teorias latino-americanas da bioética, que a gente tem a grande sorte aqui no Distrito Federal de ter acesso a um dos maiores bioeticistas da América Latina e um dos maiores do Brasil, que tem a teoria de proteção e que trouxe essa amplitude fundamental de se enxergar, por exemplo, autonomia. E aí, nesse momento, eu gosto sempre de trazer uma anedota que eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas existem algumas tribos indígenas, não são todas, não vamos generalizar, mas existem algumas tribos indígenas que não entendem a autonomia individualizada que a gente enxerga aqui. E isso é fundamental porque você precisa de uma bioética que consiga abarcar essa interpretação de autonomia que vai além. Então, a forma de construir uma diretiva antecipada, por exemplo, dentro dessa tribo, ela vai ser muito diferente do que a gente vai ver hoje aqui, mas que é fundamental a gente ver. Também muito importante a gente se conscientizar da necessidade de termos as nossas diretivas escritas, de ter alguma possibilidade de representantes legais. São decisões que não são fáceis de serem feitas e que podem ser alteradas. Inclusive, isso também é algo fundamental. A sua decisão atual e as suas escolhas atuais, elas podem se alterar de acordo com o tempo, né? E a gente tem visto cada vez mais uma implementação maior da necessidade das diretivas do mundo, e eu acho que a pandemia ela foi unânime em demonstrar realmente que a gente não sabe se a gente vai viver por muito tempo ou não. As diretivas não são somente para pacientes terminais ou pessoas que não têm, que estão à beira de acontecer alguma doença que vai torná-los incapazes de decidir cognitivamente, né? Mas ela pertence a todos nós. É uma possibilidade de você ter a sua autonomia expressa ali. E ela vai envolver várias decisões de tratamento de saúde e ela pode te acompanhar durante a vida e ser alterada de acordo com essa necessidade. E se torna um guia muito grande, inclusive já trazendo a própria recomendação número 1 de 2016 do Conselho Federal de Medicina, o papel dos termos de consentimento e das diretivas antecipadas, ele é triplo, porque ele vai trazer a expressão da autonomia do paciente, ele vai ser um guia para o profissional de saúde e vai estreitar muito a relação desses dois profissionais. E aí eu também já levanto algo que é fundamental, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as resoluções que eu trouxe foram do Conselho Federal de Medicina. E eu falei profissionais de saúde, porque dentro do universo da saúde, a gente vai muito além dos médicos, e somente um conselho de classe que realmente trouxe a necessidade de diretivas antecipadas, mas o cuidado em saúde ele é muito mais amplo e ele envolve muitos profissionais.
Então, a gente precisa continuar caminhando e é muito bom que a gente tenha esses projetos de lei para nos levar daqui para frente. Queria agradecer pela atenção de vocês. Vocês me encontram nisso tudo aí. Eu realmente respiro bioética. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal no YouTube que se chama Bioéticas. Eu também contribuo para o portal Migalhas, com Migalhas Bioéticas. Vocês me encontram no Instagram, no YouTube, contatos. Eu estou em todas as partes. É isso que eu queria agradecer. Muito obrigada. Infelizmente, a gente tem um tempo curto. Desculpa, eu acho que eu já invadi um pouquinho o outro tempo, mas muito obrigada. Obrigado pela participação da doutora Luciana, muito esclarecedor também, com relação aos projetos que existem relacionados à matéria abordada. Agora eu passo a palavra para o doutor Luiz Vicente, para a sua explanação. Lembrando que as perguntas, eventualmente, que ocorrerem, serão feitas depois da explanação do doutor Luiz Vicente, independente do participante. Doutor Luiz Vicente, a palavra está com o senhor. Okay, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou discutir aí esse mesmo tópico, né? Eu fico maravilhado quando eu escuto pessoas que entendem profundamente do assunto. Eu praticamente sou só um prático nessa questão, justamente porque tenho um pouco de experiência em alguns desses tópicos, mas eu não conheço profundamente a teoria. E eu posso dizer que a grande maioria dos médicos não conhece nada disso e às vezes acabam aprendendo de orelhada um com o outro e às vezes repassando coisas que não são verdades para frente. Então, quando a gente fala em diretrizes antecipadas de vontade, ao longo aí da minha carreira, eu tive poucas oportunidades de conviver com isso. Ultimamente eu tenho participado de algumas reuniões para discutir assuntos com relação à autonomia do paciente, na presença de juízes e de advogados, e eu tenho aprendido muito com esse tópico. Até então, eu tinha pouco conhecimento da teoria e militava justamente nas questões práticas. E eu vejo que, dentro desse universo, cada vez que a gente cria um determinado código e a gente cria um determinado estatuto, sempre existe alguém deturpando esse estatuto. Eu vejo isso na área médica, porque algumas coisas elas vêm com uma boa intenção e de trazer assim benefícios para os pacientes, mas de repente alguém tira um proveito e transforma aquilo às vezes numa coisa que não é tão boa assim para os pacientes. Só para citar um exemplo disso, é o Estatuto do Idoso, que garante que o idoso tenha companhia, né, durante a sua internação hospitalar, e os hospitais transformaram isso não em direito do paciente, mas em obrigação do paciente em ter um acompanhante, que passa a ser um profissional de enfermagem cuidando do paciente o tempo todo e tirando, muitas vezes, a responsabilidade do hospital durante o período de internação. Coisas semelhantes devem existir também no Estatuto da Criança e do Adolescente e assim vai. E nessa questão das diretrizes antecipadas de vontade, podem acreditar que existe esse tipo de situação também. Então, quando a gente toma uma decisão dentro da área de saúde, a gente tem que lembrar que nem sempre dentro de uma equipe de saúde a gente está sozinho. Então, o médico, quando ele fala o médico toma decisão, às vezes o médico é acompanhado por outros colegas que às vezes têm opiniões divergentes da sua. Então, eu que sou anestesista e trabalho sempre com cirurgiões, enfermeiros, fisioterapeutas, clínicos, às vezes a gente tem que ouvir a opinião do outro colega que às vezes pensa totalmente diferente. E aí entra justamente a jurisdição dos conselhos. Eu sempre brinco que os conselhos de medicina regionais e o próprio Conselho Federal de Medicina é cheio de profissional da área de saúde que gostaria de ser juiz. Então, eles acabam, a vontade mesmo era ser juiz, mas eles acabaram se transformando em médicos. E aí, um dia, surge a chance de se candidatar para um conselho desse e o sujeito passa lá a fazer coisas que ele não tem muito conhecimento e, às vezes, não tem
substrato filosófico para tomar determinadas decisões. Tanto é, essas últimas decisões das plenárias do Conselho Federal de Medicina, que motivaram aí resoluções que pareciam que iam bem durante todo o processo de discussão, e na plenária final a diretriz tomou um outro rumo que não satisfez praticamente ninguém que esteve participando durante todo o processo de construção, principalmente dessa última resolução. Eu tive um colega que é hematologista e também advogado, fez direito depois do curso médico, e ele participou durante 3 anos da confecção dessa última resolução. E ele ficou totalmente decepcionado com o que aconteceu no final, que foi justamente o contrário do que se tinha discutido durante todo o processo de construção desse novo código. De maneira que nós, anestesistas, muitas vezes nós respeitamos o desejo do paciente, muitas vezes simplesmente, mesmo o paciente sendo totalmente leigo sobre o assunto, ele diz para você: eu não quero receber raquianestesia, eu não quero receber anestesia espinhal. E nós respeitamos. Esse é um respeito fácil de você garantir ao paciente. Por quê? Porque se você não faz uma anestesia regional, você faz uma anestesia geral, e isso não te traz grandes malefícios e nem grandes problemas. Mas vamos imaginar que o paciente recusa uma anestesia espinhal, e na qual a melhor indicação seria essa. Pode ter certeza que o médico vai argumentar, até fazer o paciente desistir dessa recusa. Então, no meio médico, o grande problema é que nós temos aí a pecha, né, de sempre agir em melhor interesse do paciente, com clareza, com segurança, com as evidências científicas e, logicamente, respeitando a lei. Isso é o que a gente aprende nos bancos da faculdade, mas lógico que nos bancos da faculdade faltam disciplinas que contemplem esse tipo de situação, o estudo do direito propriamente dito, porque vocês podem ter certeza que eu tenho a impressão que nem 70%, nem 50%, vou ser mais claro, dos médicos leram o próprio Código de Ética Médica. Então, as pessoas não têm o conhecimento. Seria mais ou menos como um juiz não conhecer a Constituição, um advogado não conhecer leis básicas do país. E isso acontece na área, justamente por quê? Porque a gente sempre fica com a desculpa que a gente não tem tempo, que as coisas mudam o tempo todo, então para que eu vou ler uma coisa que vai mudar amanhã? E todo mundo acaba fazendo o quê? Aprendendo de orelhada e levando, às vezes, determinados preconceitos avante. Então, a gente sempre fica com essa história de que nós atuamos sempre em benefício dos pacientes, pesando o risco e o benefício de cada ato. O problema é que nós desconhecemos as leis. E nesse desconhecimento das leis, a gente passa, muitas vezes, noções erradas até para o próprio paciente e para os familiares do paciente. Então, nesse processo de tomada de decisão, muita gente invoca, às vezes, a lei. Mas, na verdade, não é a lei que a gente invoca determinados preconceitos que estão enraizados desde o nosso processo de formação na área de saúde. Então, quando você entra no banco escolar, a gente vem sempre com aquele ensinamento que nós fomos feitos para proteger o paciente, para curar doenças, para fazer benefício para os pacientes, só que a gente pode até fazer, mas baseado nos meus próprios conceitos. E os meus conceitos, eles são sempre colocados, em primeira instância, contra os desejos do paciente. Por quê? Porque é difícil se despir de todo tipo de preconceito no atendimento. Então, você pode até dizer que você não tem preconceito algum, mas naquele momento que você encontra um paciente, seja ele um assassino que veio baleado pela polícia num pronto atendimento, num pronto socorro, pode ter certeza que o médico não pensa todo mundo é igual. Justamente por quê? Porque o olhar que ele vai ter por um assaltado, né? Um pai de família indo para casa assaltado com um tiro nas costas, ele vai ter uma outra visão. Então é muito difícil você se despir de todo tipo de preconceito. E a gente
finge que não tem preconceito, justamente por quê? Porque se a gente tivesse, a gente poderia brincar de Deus. Isso eu faço, isso eu não faço, eu decido isso, isso eu não quero fazer. Por causa disso, a gente sempre fica nesse limite entre os princípios legais e os princípios éticos. A gente pode até ver essa questão muito bem discutida recentemente na questão do aborto, né, do aborto legal da menina do Espírito Santo, que não conseguiu ser tratada no seu próprio estado e teve que se deslocar para outro estado, porque não existiam médicos com vontade ou com desejo ou com capacidade para fazer tal ato perante aí a opinião pública. E tanto é que mesmo no dia lá em Recife, se aglomeraram aí multidões, né, com o objetivo de cada um tentar manifestar o seu desejo, quando o principal desejo ali era o da própria paciente, que todo mundo pensou que não existia. Então, quando as questões religiosas elas aparecem, parece que cria uma polêmica muito maior, porque tem determinadas coisas que todo mundo respeita e parece que não causa tanta consternação nacional, mas tem coisas que elas trazem bastante problema. Então, os conflitos que existem são esses relativos à autonomia do paciente, a responsabilidade do médico, sempre lembrar que existe a família do paciente, a equipe de saúde e a organização social naquilo que nós estamos inseridos. E a gente vê com bastante olhar positivo heróis de guerras, heróis políticos, mas heróis religiosos que às vezes levam a fundo a sua convicção, não são bem vistos nem às vezes por religiosos de outras religiões, né, de outras seitas. Justamente porque, poxa, aquele sujeito sacrificou sua vida por uma coisa que nem existe, ou por uma coisa que ele acredita que não é tão importante assim. Por isso que, quando o assunto chega nesse foco, a questão é bem mais complicada. Nós, na área de saúde, nós temos um problema sério, que é essa questão da relação médico-paciente e de tentar passar para o paciente aquilo que talvez seja o melhor para ele. O grande problema é que a gente trata tudo dentro de uma questão científica, mas a gente tem que ver a profissão médica também como uma mercadoria de consumo. Quer dizer, quando um paciente procura um profissional, ele procura um profissional que atenda às suas expectativas e à sua vontade. Ele não vai para obedecer o médico, ele vai para que o médico lhe dê uma solução que ele também respeite ou que ele também queira. É a mesma coisa quando eu levo o meu carro no mecânico e eu falo assim, olha, eu quero que dá um jeito no carro, rapaz, esse carro não tem jeito, tem que trocar o motor. Não, mas eu não quero que troque o motor. Então fica um problema sério de discussão, onde não vai se chegar a nenhum resultado adequado. De maneira que o Código de Ética Médica, aí, dentro desse preceito, ele traz uma coisa bastante interessante, que é justamente a medicina, uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade, ser exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Quer dizer, isso está escrito no comecinho do Código de Ética Médica. E será que a gente respeita? Quando a gente fala será exercida sem discriminação de nenhuma natureza, eu não acredito que isso exista. Eu sou professor aqui da Faculdade de Ribeirão Preto, convivi com um colega que foi delegado do Conselho Regional de Medicina daqui do estado de São Paulo durante muito tempo, e era o delegado da cidade também, no que concerne ao conselho. E ele era meu vizinho de sala na faculdade, um cirurgião excelente, e ele tinha algumas coisas que eu até duvidava que ele era do Conselho de Medicina, justamente porque ele falava assim, eu não atendo no meu consultório pacientes testemunhas de Jeová. Mas como você pode fazer isso, você sendo delegado? Você tá discriminando. Não, eu não quero atender. E vai convencer o sujeito, que era um dos sujeitos mais teimosos que eu conheci na vida. Então, de maneira que, quando a gente pensa nesses quesitos, a gente sempre pensa nesses fatos e valores, na beneficência e na autonomia. E o que é mais difícil nesse projeto?
é justamente manter a coerência. Muitas vezes eu mantenho a coerência num determinado tópico, que eu penso daquele jeito, mas às vezes, num outro assunto que é igualzinho, eu penso diferente e tomo uma conduta totalmente discrepante da conduta que eu vinha adotando. Então, outro dia, só para exemplificar, eu conversei com um cirurgião e perguntei por que que ele não operava pacientes testemunhas de Jeová. Ele falou assim, olha, eu não posso assumir esse risco de não transfundir o paciente no período intraoperatório. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, eu respeito totalmente a religião. Tanto é que se chegar alguém aqui com sangramento digestivo e me disser, eu não quero transfusão, para mim tudo bem, eu respeito totalmente. Eu falo, legal. Ele falou assim, mas quando eu estou operando, aquele sangramento foi provocado por mim, pelo meu bisturi. E aí eu não vou deixar que o sujeito morra em decorrência da não transfusão. Então você vê, um sujeito que respeita numa hora, mas não é totalmente coerente no mesmo quesito nas outras questões. Por causa disso, que a manutenção da coerência é sempre mais difícil. E tem os casos dúbios, né? Que a gente tem que levar em consideração os fatores culturais, as crenças, o medo. E todo médico procura uma coisa que é o que a gente chama de segurança jurídica. Todo mundo fala, eu vou fazer isso porque nisso eu vou ter segurança jurídica. O pessoal sabe que isso não existe, né? Segurança jurídica, eu vou tomar o caminho que talvez seja o menos ruim, o mais acertado, mas não quer dizer que eu vou acertar 100% das vezes. E por causa disso, quando a gente submete um paciente a tratamento ambulatorial, a nossa decisão perante o paciente fica naquela conversa no final da consulta, onde a gente prescreve determinados medicamentos e o paciente segue se quiser. Quando ele está na casa dele, se ele quiser tomar insulina, ele toma. Se ele quiser comer bastante coisas com açúcar, ele come. Se ele quiser tomar o remédio para pressão, ele toma. Se ele não quiser, ele não toma e assim vai. Então, no tratamento ambulatorial, existe essa questão do respeito ao paciente. Mas, para nós, a questão mais crucial é que no tratamento hospitalar, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Justamente por quê? Porque existem as cirurgias mutiladoras, as quimioterapias, o tratamento cirúrgico, se o paciente quer ou não receber, a transfusão sanguínea, que é um foco de muita discussão, e o suporte ventilatório nesses tempos de pandemia, se o paciente aceita ou não. Com relação a determinadas coisas, os médicos eles também não são muito coerentes. Por quê? Porque, às vezes, você discute determinado prognóstico e indica um tratamento cirúrgico, mutilador, ou até uma quimioterapia. E quando o paciente fala, eu não quero, fica muito difícil o médico amarrar o paciente e fazer aquilo à revelia. Então, ele respeita porque não tem outro jeito. Mas quando o paciente está na sua frente, não pode ter alta, muito mal de saúde, o médico, às vezes, fica se sentindo mal de não fazer aquilo que poderia, às vezes, evitar a morte. E ele acaba fazendo com que o que está em vermelho aí, transfusão sanguínea e suporte ventilatório, são situações cruciais, que, às vezes, não instituídas, podem acarretar a morte iminente do paciente. De maneira que, no ambiente ambulatorial é uma conduta, no ambiente hospitalar outra, e no ambiente extra-hospitalar, a gente não tem isso aqui no Brasil, mas a ordem de não ressuscitar. Eu gostaria de andar com uma plaquinha de ordem de não ressuscitar se eu tivesse uma parada cardíaca que não fosse atendida em 3 a 5 minutos. Por quê? Porque depois disso, só sequela. Eu não quero ser um peso para a família. Por isso que qualquer pessoa em sã consciência deveria portar a ordem de não ressuscitar se ele não tivesse uma parada cardíaca no ambiente, no mínimo, próximo ao ambiente hospitalar. De maneira que, hoje a gente tem situações não previstas, né? No caso, a eutanásia, assistência ao suicídio, a distanásia, mas eu fico, às vezes, angustiado quando eu vejo que aparecem novos termos e a maioria das pessoas nem sabe o que representam. E hoje, eu nesse período de pandemia, assumi a supervisão de uma terapia intensiva, mesmo sendo anestesista, para que os intensivistas se dedicassem aos pacientes com a Covid. Então, nós ficamos tomando conta dos pacientes não portadores de Covid na nossa sala de recuperação pós-anestésica. E lá,
muitos e muitos pacientes aparecem, hoje existe uma outra especialidade, né, que são os cuidados paliativos, e aí vem o sujeito dos cuidados paliativos com um novo verbo, né? Vamos paliativar esse paciente? Eu fico imaginando, mas o que vem ser isso, né? E quando você coloca o sujeito aí na parede, o sujeito não responde, mas por que esse sim e aquele ali do lado não? Você entende? Porque faltam os critérios. Por causa disso, a gente tem todas essas resoluções que vocês já colocaram, mas essa última, essa questão das diretrizes antecipadas de vontade, elas são muito interessantes, porque ela vem na resolução, mas mesmo dentro, numa outra resolução, ela é, às vezes, jogada fora, porque eu imagino que uma diretriz antecipada de vontade tenha o mesmo valor que um testamento. Eu quero deixar a minha casa para fulano de tal. Eu quero deixar isso para ciclano. E assim por diante. De maneira que, quando eu esboço um determinado desejo, ele tem que ser seguido. Na verdade, não é bem assim, porque essas diretrizes antecipadas, muitas vezes, elas entram em conflito com algumas coisas que estão aí. E um conflito é justamente essas questões dos que não estão previstos na lei. No caso, os menores de idade e até aquele com problemas relativos à faculdade mental. Mas, no caso do abuso de direito, né? Então, a recusa terapêutica não deve ser aceita pelo médico quando caracterizar abuso de direito. Mas aqui, a questão crucial é essa questão da objeção de consciência. Então, quer dizer, o médico, apesar de ser um sujeito que vai prover tratamento e seria o técnico nessa questão, ele pode muitas vezes se recusar, como aconteceu agora no aborto da menina. Imagina se a gente não encontrasse ninguém que topasse. A menina ia levar a gravidez a termo, mesmo tendo o direito? Ah, mas sempre vai encontrar alguém. E se não encontra? Quer dizer, vamos imaginar que a gente seja o advogado do diabo. Nós não vamos encontrar ninguém nesse país, nem no planeta, que tope fazer isso. Tá certo? Isso, numa situação exagerada, poderia acontecer. Por isso que a gente tem muita discrepância com relação a isso, e a objeção de consciência acaba sendo o direito do médico. Por isso que, na última instância, ele faz o quê? Ele roga esse direito e acaba não fazendo algumas coisas que estão lá no âmago mesmo, o seu preconceito sobre determinadas situações. E aqui, o pior de tudo, né, que é essa questão em situações de urgência e emergência que caracterizar iminente risco de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e preservar a vida do paciente, independentemente da recusa terapêutica. Então, isso para mim foi o pior de tudo, que deveria ter sido sanado nessa resolução e que o grupo de trabalho não tinha colocado. Mas o que eu falei, eleição, conselho, quem chega lá muitas vezes tem apoio político, mas às vezes não tem vivência dentro daquilo que é relevante no corpo a corpo com o paciente. Isso para mim foi um problema muito sério. Por isso que durante a minha vida toda, como eu pautei aqui no começo, eu convivi só com uma situação de diretriz antecipada de vontade, que foi de uma paciente que quebrou o fêmur num banho e depois disso ela perdeu uma boa quantidade de sangue no foco da fratura, ficou super anêmica e perdeu a consciência também. E a filha chegou para mim e falou assim, minha mãe sempre... a filha não era testemunha de Jeová, mas a mãe era. E ela, mesmo sem ter visto a paciente, ela manifestou toda a vontade da paciente, mesmo sem nenhum documento. Eu falei, eu acredito. E aí tomei as condutas para fazer o procedimento sem a transfusão sanguínea e felizmente deu tudo certo. Por isso que esse artigo 11 aí, eu acho que foi o pior de tudo, justamente porque deixa o médico numa situação, e o conselho acho que faz isso de maneira proposital, entre a cruz e a espada. Por isso que, há algum tempo, alguém me perguntou, mas e nessa situação, o que você faz? Porque a resolução é clara. Eu falo, olha, é só quando eu caracterizar iminente risco de morte. Mas e aí?
Fala, olha, eu sou tão inocente que eu nunca caracterizo o iminente risco de morte. Eu nem percebi que o paciente podia morrer e aí não fiz as condutas que estavam preconizadas. Então, quer dizer, eu não percebi que o paciente estava para morrer. Por isso que eu não adotei essas medidas. É uma maneira de uma maneira bem interessante, né, você se desviar de todas essas nuances da lei, porque, no fim, a gente desconhece as normas e os próprios diretores clínicos das instituições, muitas vezes, eles ficam presos a coisas que, às vezes, até o procurador que está ali não tem, do hospital não tem muita noção. Então, acho que a gente precisa, na verdade, fazer uma força-tarefa com o intuito de escrever isso de uma maneira mais clara. O que eu chego a concluir que nessa questão toda, manter a coerência é o mais possível. Manter a coerência é o mais difícil. E, logicamente, essa manutenção da coerência depende assim, a gente se despir de preconceito, que não é uma tarefa muito fácil. Porque eu tenho a minha religião, o paciente tem a dele, outro tem outra crença. Então, eu, palmeirense, atendo um corintiano, não gosto muito, coisas desse tipo. Então, quer dizer, a gente não consegue se despir desse tipo de preconceito. E o grande problema é uma situação para reflexão. Será que se as leis fossem mais claras, nós médicos nos comportaríamos de maneira diferente? Talvez não. Mesmo que as leis fossem muito claras, escritas de uma maneira que não acarrete nenhum tipo de dúvida, eu acho que a gente, mesmo assim, vai ficar apegado ao que a gente pensa e sobre aquilo que a gente construiu durante a vida toda. Eu acho que é isso. Tá, obrigado. Obrigado pelo doutor Luiz Vicente e as suas belas explanações também. Agradeço a todos os nossos palestrantes com as suas brilhantes explanações. E agora, se nenhum deles quiser fazer nenhum comentário sobre o que foi dito do outro, a gente pode estar abrindo para as perguntas. Alguém? Eu já tinha uma pergunta aqui e eu acho que seria a pergunta para a doutora Nelma. Tinha uma pergunta aqui. Então, é a pergunta do Procópio Miguel. Ele está em dúvida entre as diretrizes antecipadas de vontade e o testamento vital. Qual seria realmente a diferença do Procópio Miguel? Isso. Então, Miguel, a diretiva antecipada, como eu falei, ela é um gênero. Eu estou um pouquinho rouca, estão me ouvindo? Tá bom? Tá. Ela é um gênero e ela comporta vários documentos. Em especial, o testamento vital, o living will, ele diz respeito a questões de terminalidade de vida. Para exemplificar, a pessoa tem uma doença incurável, irreversível, já está num estágio muito avançado e antes que ela perca a sua consciência, a sua capacidade de manifestar-se, ela faz um testamento vital. Muitas vezes ela opta por um termo que o doutor Luiz Vicente até colocou na apresentação, chamado ortotanásia. Ela prefere fazer uso de cuidados paliativos em vez de ficar numa obstinação terapêutica com tratamentos que vão prolongar o sofrimento dela e prolongar o momento da morte. E isso traz muito sofrimento, ela não tem cura. Aí, muitas vezes, a pessoa deixa, né, que ela opta pela ortotanásia, né, que ela quer cuidados paliativos, que ela não quer sentir dor, mas que ela não quer que sejam ali usados, né, no caso dela, procedimentos invasivos, procedimentos que só vão aumentar a dor e também prolongar a vida num sofrimento que não tem mais cura, não tem.
Aí, nesse caso, é um testamento vital. Nos Estados Unidos, hoje, existe várias diretivas. Existe diretiva até para parturientes, né? Seu plano de parto. E a parturiente faz, não é? O que ela deseja ali, caso ela fique inconsciente. Então, seria essa a diferença. O living will, o testamento vital, ele está ligado a essa situação de uma doença que ela é incurável e irreversível e ou a pessoa opta por quase uma morte natural, tá bom? E cuidados paliativos. Eu queria também aproveitar para pontuar um pouquinho aqui algumas questões, porque às vezes a gente não tem tempo para trazer para vocês, mas é importante falar o seguinte: as diretivas antecipadas de vontade, elas abarcam a decisão do paciente. Então, se ele quer uma distanásia, que é o continuamento prolongado, ele quer ser ressuscitado milhares de vezes, como o Dr. Luiz Vicente falou, né, que às vezes até por uma falta de entendimento do paciente do que isso significa, mas ele pode escolher querer ser ressuscitado muitas vezes, e ele também pode querer escolher não ser. Então, a ideia da diretiva antecipada de vontade é entregar para o paciente a autonomia a partir, claro, e fundamentalmente de conhecimentos técnicos médicos. Então, a diretiva antecipada de vontade, para quem tem vontade de fazer, eu acho que é importante também a gente falar isso aqui, você precisa tanto do auxílio jurídico para você entender o caminho que você vai levar, como também o auxílio de um profissional da saúde, de um médico, de alguém que entenda isso, porque você precisa entender os aspectos técnicos das suas escolhas. Então, geralmente quando eu participo dessas palestras, é muito interessante quando tem um profissional da saúde, porque a gente descobre coisas que a gente às vezes não pensa. Então, por exemplo, o Dr. Luiz falou sobre a ressuscitar, né? E exatamente pela falta de oxigenação, a possibilidade e a probabilidade de você ter muitas sequelas vai aumentando com o tempo. Tem a exceção? É exceção. É exceção. Então, assim, se você quer participar dessa exceção, acreditar nessa exceção, tudo bem. Mas você tem que estar muito bem informado do que isso significa. Então, é muito importante ter todos esses auxílios. Eu acho que o que a gente quis trazer para vocês foi essas vozes, né? Para vocês poderem seguir. Né? Aproveitando aqui, eu coloquei uma pergunta até para a própria doutora Luciana mesmo, que ela tinha feito uma referência à resolução 1995 de 2012. Isso. Como é que seria possível uma atualização dessa resolução para os tempos atuais? Nossa, Pedro! Essa eu acho que é uma pergunta bem interessante, assim, que pode contribuir com todo mundo. Eu acho que a resolução, ela conseguiu avançar muito, mas é um pouco complicado pelo que eu acho que o Dr. Luiz ele também trouxe um aspecto político da situação. Sim. A gente tem um comitê de bioética que exara muitas normativas, que tem uma força muito grande dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, inclusive tem um certo encaminhamento, né, Dr. Luiz, do presidente do Comitê de Bioética, às vezes se torna o presidente do próprio CFM, enfim, são questões políticas de lá. E eu queria lembrar novamente sobre o fato de que, além disso, a gente também tem o fato de que é um conselho de classe que tenta proteger a sua classe. E então, assim, eu acho que o melhor caminho é o que está sendo tomado, que é de um projeto de lei. Não a resolução em si, porque eu acho que o papel das resoluções, apesar de eu concordar em gênero, número e grau com as críticas que o Dr. Luiz falou da resolução 2232 de 2019, eu concordo com todas as críticas. Ao mesmo tempo, também eu entendo por que eles colocam aquilo ali. Né? O próprio Dr. Luiz falou que ele também entende. Eu entendo plenamente, porque o que eles buscam é proteger sempre o profissional. Até porque se o profissional... a gente tem uma legislação que não privilegia a escolha do paciente. E quando você começa a debater a bioética, você começa a observar que a gente não tem
um direito à vida, a gente tem uma obrigação à vida, né? E isso é muito contraditório, porque ao mesmo tempo também a gente não tem, por exemplo, um crime de suicídio. A gente tem crime de auxílio ao suicídio, são coisas distintas. Então, é tudo muito confuso ainda, muito emaranhado. Eu acho que tem muitos progressos a serem feitos, eu acho que é preciso enxergar mais o lado do paciente e também do profissional. Como o próprio Dr. Luiz colocou, e aí eu falo, as questões de urgência e emergência são as principais que têm que ser alteradas. Isso daí é, de fato, algo fundamental, porque prende o profissional a necessariamente ter que realizar procedimentos que, às vezes, ele não realizaria. Só gostaria de comentar também essa questão da segurança para o profissional. Salvo engano, a Itália aprovou uma lei em 2019 que não existe lei perfeita, mas de todas que eu conheço e estudo, ela é maravilhosa no sentido de que, se o paciente tem as diretivas, a lei isenta totalmente, mesmo em situações de emergência, urgência, isenta o profissional de saúde na área civil, penal e ética. Então, é um avanço, né, maravilhoso. Por isso, sempre a gente fala do projeto de lei, né, dos direitos do paciente, porque a gente precisa dessa segurança. O profissional de saúde precisa, ele se sente ali refém, né? Então, eu posso citar essa lei como eu achei maravilhosa, porque ela foi bem além, né? E endosso, novamente, precisamos de uma lei federal sobre isso. E gostaria de ressaltar que essa resolução 2232 de 2019, ela está sendo questionada constitucionalmente, a constitucionalidade dela, inclusive alguns artigos já caíram, né? E a gente tem uma ação civil pública. Exatamente, e a gente espera que realmente ela caia, porque ela, infelizmente, quis melhorar, mas piorou. Para o profissional de saúde ficou complicado. Maravilha. Para o doutor Luiz, eu tenho uma pergunta. Às vezes a gente verifica uma distância entre a parte jurídica e a parte dos médicos. São duas classes muito fortes, que têm os seus interesses, que têm as suas convicções, mas uma pergunta que seria, como seria possível a maior acessibilidade das leis aos médicos? O senhor falou de umas leis mais claras. A gente sabe que existem leis em que podemos ter várias e várias interpretações. Mas, além disso, como é que essas leis poderiam ser mais acessíveis aos médicos? Muitas vezes de uma linguagem de difícil compreensão, vamos dizer assim. Eu tenho a impressão que muito do que o médico carrega para o resto da vida é aquilo que você aprende no banco escolar. Apesar das coisas mudarem o tempo todo, hoje a ciência avança muito rapidamente, ninguém se esquece daquilo que aprende na faculdade. Então, você tem um curso de 6 anos, você vive aí mais, provavelmente perto de 40, 50, exercendo a profissão, e você leva sempre aquilo que você aprendeu e os exemplos que você viu durante o período de formação. O que vem depois, você acrescenta, mas de qualquer maneira, o grosso do que você leva para a vida é aquilo que você aprende na faculdade. Então, eu tenho a impressão que se a gente tivesse essa possibilidade de se discutir isso mais claramente no banco escolar, eu tenho a impressão que as pessoas não ficariam com tanto medo depois e, logicamente, elas poderiam já ter um conceito que é o conceito relativamente correto daquilo que é ensinado. Porque tem coisas que, por exemplo, eu durante a minha vida acadêmica, eu nunca discuti questão de transfusão. O curso de hematologia da minha faculdade era super forte no que concerne as doenças, mas no aspecto transfusional, ninguém nem tocava, a gente aprendia de orelhada. Então, eu só fui aprender isso sozinho, né? Graças a uns membros da Coli que me trouxeram literatura, e aí eu não fui muito resistente ao que eles me falaram, e aí eu comecei a atender pacientes e deu certo. Mas eu tenho a impressão que se a gente tivesse isso no banco escolar,
seria muito legal. Quer dizer, uma matéria de direito dada por um advogado, por um juiz, por um advogado, essencialmente, que pudesse discutir todas essas questões. Porque dentro da área médica, não é só essa questão, isso que nós estamos discutindo hoje. Tem muita coisa que as leis interferem. E a gente fica perdido, né? O tempo todo. No nosso hospital é muito comum vir uma ordem: atenda esse paciente porque ele entrou na justiça e tem o direito de ser operado com esse material caro que o SUS não paga. Aí, o que ele fala? E o juiz deu a ordem desse paciente ser operado até às 13 horas de hoje. Aí todo mundo fica tremendo, né? Quer dizer, são coisas que o pessoal desconhece. Então, essas coisas acontecem o tempo todo. Por quê? Porque a gente não está preparado para discutir. Então, eu acho que isso seria muito legal de incorporar. Porque você vê, essa questão... Hoje, eu tenho um curso optativo no curso médico, que eu discuto essas questões relativas à transfusão. É muito legal, porque o aluno que sai, ele já vai com uma outra formação. Então, você vê que quando ele chega na residência, ele já aprendeu aquilo. Então, já para ele não é um assunto novo. Ele fica com uma visão mais ampla do assunto. Uma visão muito mais ampla, sem dúvida. Até para argumentar numa situação como essa, até para poder entender melhor qual é a decisão judicial e como atender da melhor maneira possível. Não precisa compartilhar da mesma opinião, mas precisa ter argumento para discutir. E eu acho que é isso que tem que ser dado. Maravilha. Com certeza essa conexão entre estas duas áreas facilitaria para os dois lados. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui para a doutora Nelma. O que pode estar contido no documento de diretivas antecipadas e qual é a maior dificuldade para a implantação das diretivas antecipadas no Brasil? Então, talvez vocês tenham até observado que a minha maneira de falar é bem simples, para que possa ser entendido por profissionais ou não da área de direito. Então, você pode colocar tudo aquilo que a lei não proíba, né? Então, por exemplo, você pode ser até a favor da eutanásia, mas você não pode colocar isso na sua diretiva porque é uma prática condenada, proibida no nosso ordenamento jurídico. Então, de maneira simples, você deve fazer uma pesquisa, deve conversar com o seu médico e dentro do seu universo você vai fazer sua diretiva. Para exemplificar, apesar de ser muito particular e entrar o direito de privacidade, eu já falei que eu tenho uma diretiva. Por exemplo, eu não aceito transfusão de sangue total. Não aceito. Entretanto, né, o doutor Luiz pode até explicar, eu aceito opções terapêuticas. E eu estudei muito, pesquisei muito sobre elas. Eu aceito imunoglobulina, eu aceito um processo chamado hemodiluição, eu aceito a máquina coração-pulmão, cell saver, sem sangue no volume de escorva, eu aceito interferons, albumina. Então, tudo isso está na minha diretiva, mas porque eu pesquisei. Eu fui atrás, eu conversei, e aquilo, a crença que você tem em seus valores, não, na minha opinião, lógico, não pode ser algo superficial. Né? Você vai estudar, você vai questionar. Por exemplo, na minha, eu opto pela ortotanásia. Dependendo do estado que eu esteja, irreversível, incurável, eu não quero ficar em uma máquina. E está lá, na minha diretiva. Então, e de forma muito simples, seria isso. Você pode optar, né, por tratamentos e medicações, enfim, que não estejam proibidas. E o resto da pergunta é implementação. Eu trabalho com as diretivas há muito tempo e existe uma resistência muito grande, mas eu atribuo ao desconhecimento, né? Por exemplo, termos técnicos, deixa o paciente um pouco intimidado, né? Ele fica até com medo de falar, de perguntar o que significa isso. Gostaria só de falar rapidamente, na época do Obama, ele autorizou, na época que ele era presidente dos Estados Unidos, um pagamento para os médicos conversarem sobre diretivas, sobre opções, esclarecerem
para o paciente. Infelizmente, nós não temos isso aqui. A nossa realidade, o Sistema Único de Saúde é abarrotado. Quando você consegue uma consulta, você dá graças a Deus, mas talvez aquele médico não tenha o tempo para isso, né? Mas nós temos a internet, que tem um lado bom, a gente pode pesquisar muito, apesar de fake news, há revistas renomadas, estudos renomados. E eu diria isso. Outra experiência, por exemplo, eu sou do Comitê de Bioética do Hospital de Apoio, conversando com uma médica, ela disse que em toda a profissão, os anos de experiência dela, ela tinha visto uma diretiva. Ela não sabia nem na hora o que era aquele papel. Aí me lembro que o doutor falou, o médico às vezes não lê o código de ética, né? Porque se tivesse lido, ele, fala aqui alguma coisa de diretivas, vou saber o que é. Então, isso também dificulta. Mas tem um lado bom, o judiciário já tem reconhecido, nós temos boas decisões em que magistrados falam, ordenam, né, que siga a diretiva daquele paciente capaz, maior, adulto. Maravilha. Doutor Luiz, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. O médico, ele forma para salvar vidas. Para atuar em favor do melhor benefício e interesse do paciente, talvez seja interessante uma mudança de formação de cultura. Na prática, como seria possível lidar com essa mudança de pensamento do profissional da saúde quando o paciente discorda da prescrição do profissional na saúde? E se o senhor já falou um pouco, mas seria alguma coisa mais direta? Como poderia ser feita a necessidade de mudança na formação acadêmica dos profissionais de saúde na formação na faculdade? Alguma inclusão de alguma matéria específica em que possa fazer um link tanto da parte jurídica com a parte médica? Seria nesse sentido. Eu tenho a impressão que dentro desse contexto a gente até que está num caminho bom. Quer dizer, a maioria dos cursos médicos no Brasil tem a disciplina bioética e acho que na grande maioria dos cursos você tem gente muito envolvida com isso, com muito conhecimento. Eu vejo aqui na nossa faculdade, de vez em quando eu participo de algumas mesas redondas com um professor de bioética daqui e eu fico maravilhado, porque ele tem uma visão muito clara, assim, que ele consegue explanar de um jeito que eu jamais conseguiria. Às vezes eu penso daquele jeito, mas eu não consigo falar do jeito que ele fala. Então, ele é muito claro. E ele participou de todas essas comissões, inclusive ele sempre me deu notícia sobre tudo que vinha acontecendo. Então, ele sempre foi do Comitê da Bioética aqui do Conselho Regional de São Paulo, do Conselho Federal e assim por diante. Mas eu tenho a impressão que uma coisa, por exemplo, o nosso curso médico aqui em Ribeirão Preto, ele é bem aberto para todo tipo de atividade religiosa. Toda assim, é permitida, tem uma disciplina onde é aberto um espaço para todas as religiões falarem e manifestarem assim, como eles enxergam o processo de terminalidade da vida, sobre o que acontece depois, o que acontece antes e assim por diante. E os alunos, eu acho que eles saem com uma visão. Mas é lógico que tudo que a gente na vida é um processo de construção, que às vezes vem lá da família. Então, é muito difícil, às vezes, mudar determinados conceitos que o sujeito tem, simplesmente por causa de uma disciplina no banco escolar. Mas eu acho que ajuda a abrir um pouco a mente, ajuda a criar um espaço para discussão. E eu acho que o que as pessoas têm que fazer é justamente serem abertas com relação a isso, assim, tentar se despir ao máximo. É impossível o máximo, né? Tudo, mas se despir o máximo dos preconceitos. Você chegar num lugar e ouvir o que o outro tem para dizer também, porque às vezes são razões tão relevantes que você, na situação que você está, você não pensa nelas, porque você nunca passou. Eu lembro muito bem, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, um colega meu, que era um aluno terrível, né? Ele era um dos sujeitos da minha classe que todo mundo conhecia. Ele chegou para mim e me chamou no canto e falou assim: olha, nós estamos fazendo uma vaquinha para ajudar para fazer o aborto de uma menina, mas não me falou o nome.
E eu fiquei assim, né, chocado. Você vou dar o dinheiro, fazer uma vaquinha para fazer um aborto de uma coisa que eu era contra. Aí ele falou assim, você não vai ajudar? Eu falei, não, não vou ajudar. Ele falou assim, pensa que poderia ser com você. Isso nunca me saiu da cabeça, porque é o tipo da coisa, quando você não vive o problema, você tem seu conceito. Mas vamos imaginar que fosse eu, o pai da criança, numa situação complicada, naquela época, 1980, não é como hoje, que a gente pensa diferente. Imagina se eu teria esse comportamento. Talvez sim, talvez não, depende do que eu carrego dentro de mim. Por isso que é importante a gente se colocar no lugar, sempre, né, essa empatia, para saber o que o paciente tem. Eu fico muito tranquilo com relação a isso. Agora, faz uns 50 dias, um pouquinho mais, eu fui chamado para intubar um paciente num CTI Covid, aqui do nosso hospital. E fui chamado porque o paciente tinha sido meu professor. Nossa. Então, 90 anos ele tinha, né? E me chamaram para entubá-lo. Aí eu cheguei lá, falei, mas por quê, né? Ele estava tão bem, mas estava bem mesmo, né? Sim, uma máscara só de oxigênio. E quando eu cheguei, ele falou assim, nossa, quanta honra você me visitar. Eu falei, não, professor, eu não vim visitá-lo. Eu vim aqui para entubar. Ele falou assim, mas vocês vão me entubar? Ele nem sabia que ia ser entubado. E o que aconteceu? A equipe a família queria transportá-lo para outro hospital em São Paulo, que achava que ele seria melhor atendido lá. E ele foi transportado. Eu fui a última pessoa que fiz ele dormir, entubei, e daí ele não saiu mais. Eu fico pensando nisso todo dia, porque aparentemente não teve nem despedida. Praticamente eu finalizei a vida dele ali, consciente, nesse processo de intubação, que eu imagino que ele nem precisava. E eu, como médico, eu fui só chamado para um ato técnico, mas eu não fui chamado para decidir se ele precisava ser entubado ou não. Então, o que eu fiz? Eu entubei. Por quê? Porque era uma exigência da equipe de transporte aéreo, que não iam transportar o paciente sem que ele tivesse sob ventilação mecânica. E eu fico pensando, será que eu poderia ter feito algo diferente, né? Então, quer dizer, alguém ficou me questionando, eu falei assim, não, mas eu não fui lá para decidir, eu fui lá para fazer, e fiz o que me pediram. Então, às vezes, a gente, para mim foi mais fácil pensar desse jeito. Né? Depois que deu tudo errado, e ele faleceu 55 dias depois de ter sido transportado para São Paulo, ele tinha 90 anos, né? Então, a gente fica imaginando que quanto tempo foi de sofrimento. E fica imaginando se ele tivesse ficado conosco, talvez ele nem entubado fosse, sei lá. A gente não sabe o futuro. Mas são situações complicadas, dilemas que você tem o tempo todo. Então, acho que médico e juiz, né, tem que decidir. Não importa, chega um determinado momento que você tem que decidir. E tomar uma decisão é crucial, né? Você não pode ficar empatando em cima do muro. Ou vai ou racha, tem que ir para um lado ou para o outro. E às vezes você vai para o lado errado, infelizmente. E você só vê muito tempo depois. Eu queria aproveitar a oportunidade só para trazer mais uma questão que eu acho que pode ser interessante, é o fato de que está se falando muito sobre decisões conflituosas, a falta de entendimento. Eu acho que também, aí eu sei que não é o assunto de hoje, mas eu acho que é válido pontuar. A falta de comitês de bioética em hospital é gritante, porque o auxílio que esses comitês entregam para os profissionais de saúde é imenso, porque é um comitê multidisciplinar. Então, ele sana muitas questões de falhas que existem da formação do profissional, da falta do conhecimento do profissional, porque esse comitê ele tem esse papel. Claro que o comitê ele não vai decidir questões de urgência e emergência. Existem momentos em que o profissional tem que tomar a decisão na hora, porque é isso mesmo. Existem várias outras questões, mas eu queria lembrar dos comitês de bioética, porque eu acho que os comitês eles realmente têm muito a acrescentar. É só isso. Legal. Uma bela lembrança. Eu gostaria de agradecer a todos novamente, a doutora Nelma, a doutora Luciana, doutor Luiz. Nós não temos mais perguntas para hoje. Lembrando que amanhã nós temos mais um dia do nosso seminário anual de Bioética e Biodireito. Nós temos o nosso terceiro dia, em que serão tratadas as diretrizes antecipadas enquanto uma expressão da autonomia do paciente.
E no segundo painel, o momento pós-pandemia e a bioética, e posteriormente será feito o encerramento. Dessa forma, eu passo a palavra para a integrante da nossa comissão, a doutora Isis, para fazer o encerramento aqui do nosso dia do seminário. Obrigado novamente e também agradeço a todos que assistiram às explanações feitas. Sim, tema muito instigante, né? Gera muita discussão, muita polêmica. Acho que se a gente fosse abordar cada um dos tópicos, a gente ia ficar a noite inteira e ia partir para amanhã, né? Então, assim, agradecer novamente a presença dos palestrantes, dos participantes, convidá-los para assistir amanhã, né, o nosso último dia do seminário, dizer que tem sido uma construção, uma experiência muito bacana, essa troca de informações, que tem sido não só da parte jurídica, né, mas de experiências da parte dos profissionais da saúde, de bioeticistas. Então, é sempre uma troca e uma construção muito positiva, uma troca de informações e de experiências que, com certeza, agregam muito para a nossa atuação profissional. E a gente passa também a palavra para os palestrantes, para que eles possam dar a palavra final e fazer se despedirem, né? Então, eu quero agradecer esse convite, a oportunidade. Estar aqui com o doutor Luiz, ele falou que aprende muito, mas nós também, né? Há uma troca de conhecimento e é enriquecedora, né? Esses debates. Doutora Luciana também, o doutor Pedro. E gostaria de falar que o que mais me apaixona na bioética, o que mais assim eu fico feliz, é a possibilidade de pensamentos diferentes, mas o respeito, né? Hoje nós falamos de um paciente proativo que quer participar até no momento que ele não pode falar, mas tem aquele paciente que nem quer ser informado, é direito dele. E a bioética, ela contribui muito para esse respeito, para essa empatia. E eu acho que deu para perceber, eu sou uma defensora dos direitos humanos do paciente e gostaria de também falar que em breve teremos mais instrumentos para defender o paciente e que pode contar sempre comigo, né, a comissão, e me senti muito bem com vocês, aprendi bastante. E é esse, eu acho que a grande lição é essa, é o respeito e que por mais que eu não consiga me livrar de todos os meus preconceitos, que os tenho, né, como o doutor falou, somos imperfeitos, eu posso respeitar o outro, respeitar a opinião e principalmente promover a autonomia das pessoas. Porque eu sempre falo, eu não posso mais ser médica, não tenho idade mais para estudar, não posso ser engenheira mais, mas paciente eu fui, ou sou, ou serei. Então, é inevitável. Por isso, eu sou apaixonada por essa área. Eu agradeço e boa noite. Eu queria também agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que a bioética ela é muito instigante, esses temas eles são fundamentais de serem trazidos. A gente aprende muito com isso e a bioética ganhou uma grande luz nesse momento que a gente vive, um momento tão complicado que faz com que a gente esteja aqui na internet, né? E não ao vivo. É muito feliz que esse seminário esteja acontecendo, é o segundo anual, essa comissão tem feito um trabalho incrível. Eu queria agradecer muito também a doutora Nelma, ao doutor Luiz, a Isis, a Thaís e ao doutor Pedro por estarmos aqui reunidos e conversando sobre isso. Como eu disse, eu vivo, eu respiro, eu amo a bioética. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre bioética, eu recomendo que vocês entrem no nosso canal, porque lá é conteúdo para vocês realmente acadêmico e fundamentado. E é isso. Queria agradecer muito a todos por estarem aqui até esse momento. Eu também queria agradecer aí a oportunidade de ter participado desse seminário. O convite inicialmente foi assim, uma consulta feita pelos meus amigos da Colia aí de Brasília, de Luisiânia, o Wellington, que eu tenho bastante contato, e todos os demais. É muito interessante porque quando surge algum tema desse tipo, eles lembram de mim. Eu falo, Wellington, eu não tenho
preparo para discutir temas assim tão relevantes, porque eu sou prático nessa questão. Mas ele fala, não, mas o senhor vai falar lá. Eu falo, tá bom, se precisar eu falo, e não tem problema nenhum. Eu gosto muito, é um assunto que eu gostaria de estudar mais, de ter até mais leitura a respeito do tema. Eu sou fã da bioética, eu acho que a gente tem que ter ética em tudo, né? Com o planeta, com os pacientes, com os animais e com tudo mais. Eu acho que sem isso a gente não vive. A gente tem que se colocar no lugar, porque nós, habitantes desse planeta, nós precisamos respeitar todos os seres que estão em cima dele, inclusive o vírus que está aí. Então, a questão é bem complicada. Eu gosto muito de advogado, mas minha filha gosta mais, ela casou com um. Então, meu genro é advogado. Então, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer enorme participar desse tipo de atividade, porque enriquece, eu me sinto bem, conheço gente nova, e é sempre um prazer, né? Eu acho que isso sempre acrescenta. Eu sempre durmo mais feliz quando eu participo de coisas desse tipo e me incentiva a estudar mais, a conhecer mais. Tem muita coisa, né? Assim, quase tudo eu não sei, mas eu procuro ler um pouco a respeito do assunto e é sempre bom a gente encontrar pessoas assim com tanto conhecimento na área. Eu acho que eu gostei muito dessa sugestão dos comitês de bioética, né? Porque comitê de ética é uma coisa assim muito dura, né? Comitê de ética. Um comitê de bioética soa uma coisa mais tranquila, parece que é mais aberto, né? Então eu acho que seria legal. Eu vou até dar a ideia de a gente implementar isso aqui no nosso hospital, que seria bastante interessante, visto que hoje a gente tem todas essas áreas, né? Do tipo cuidados paliativos, todo mundo atuando, mas ninguém se falando adequadamente sobre o que deve ser feito. Então, acho que é bom começar bem. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Boa noite. Ótimas falas, então a gente dá por encerrado o nosso evento, retornamos amanhã, espero que com todos aqui presentes e outros convidados também. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.